né? Em outras palavras, tem gente que serve morto. Exatamente. É muito triste, mas uma vez ela morta, ela servia muito bem os interesses da nação, da futura nação, né, francês, da futura nação francesa e da igreja, os dois. Então, hoje, ela foi canonizada, em 1920, virou uma santa, a Santa Joana d'Arc, mas a gente sabe que viva não era tudo isso, não era mais complicado. Imagina que viva, ela seria contra até o que a igreja representava, né? Porque as visões dela, tudo que ela tinha, não era o que a igreja apoiava. E nesse sentido... Pode falar. Então, nesse sentido aí, por que a igreja canoniza aqueles que ela mesma não aprovou e que ela mesma quis eliminar? Porque é uma maneira de você trazer a imagem, que tipo assim, aquela pessoa que seria contra o sistema, você muda a imagem dela, inverte aquilo e traz para o seu lado como se ela fosse uma apoiadora da igreja. Então as pessoas queriam questionar a igreja, questionar o sistema, questionar tudo porque admiravam a Joana d'Arc, elas de repente não, elas apoiam aquilo tudo porque a Joana d'Arc é acolhida por aquilo ali. É uma inversão. É você pegar o seu inimigo e colocar que ele fazia parte do seu lado ali para que ninguém te conteste mais. Então, em DNA, porque ela era uma cristã muito crente, uma fé gigantesca, isso é muito presente na narrativa dela, só que a igreja tentou fazer de tudo para mostrar justamente que ela era, um processo de inquisição, né? Então, não foi morta por ser, a condenação não é de bruxaria, mas o processo foi de bruxaria. Mas ela foi morta por voltar a usar roupas de homem, que é a coisa mais boba, enfim, não sei se precisa explicar isso aqui. Tem mais uma coisa que eu estava querendo falar, que você falou um pouco mais cedo. Sim, você falou sobre a fogueira. Tem uma coisa interessante também, que até o fim, alguém perguntou, bem, dias antes da sentença de morte da fogueira, ela falava que as vozes tinham prometido para ela que ela seria salva, de uma maneira ou outra. Então, ela manteve a fé. Nos últimos dias, pode ter, talvez abalou, porque ela até fez uma declaração para negar o que ela viveu, enfim. E depois voltou... voltou atrás. Voltou atrás, exatamente. Então, e por isso foi queimado. A sentença foi de voltar atrás e de usar roupas de homem. Mas ela sabia, as vozes falaram para ela que ela seria salva, que então, isso eu acho muito interessante, porque se fosse o caso de toda maneira, que seja a maneira que ela escapou da fogueira, ou ela foi substituída, ou foi a bilocação, a fé dela até o fim também ajudou a fazer isso acontecer. Ela sabia que ele seria salvo, isso ela foi avisada. Eu acho bem interessante, porque eles tentaram usar esse argumento que a fogueira ocorreu para mostrar que as vozes falavam bobeira. Mas não, a gente sabe que as vozes falavam as coisas certas. Deu para entender? Sim, perfeitamente. É interessante falar um pouco sobre a frequência... Talvez você falou no início, mas eu não... sobre a frequência até kundalínica dela, né? A questão da virgindade, a questão também, a Joana, assim como a Maria, mãe de Jesus, assim, a imagem da imaculação, né, da Virgem, é dito que ela, na igreja, na Inquisição, tinha essa ideia, a gente pode perguntar, por que essa importância da virgindade? Na Inquisição tinha essa ideia que uma mulher virgem não podia ser tomada pelo demônio, processada pelo demônio. Então, até os últimos dias do processo, dias antes da fogueira, foi feito um exame para comprovar a virgindade dela, só que não foi divulgado, porque eles tentaram mostrar de todas as maneiras que o demônio tinha posse dela, né? E não, ela tinha isso. Mas eu acho interessante que dificilmente uma amazônica consegue tudo isso sem mexer na energia kundalini. Assim, eu acho quase um mistério para mim, porque segundo os livros de história, ela se trocava de roupas no meio dos homens, no campo de batalha, e os homens nem olhavam, estavam nem aí. Eu acho assim, pelo menos um mistério, não sei, essa versão, essas coisas. Eu acho que pode ser também uma releitura para tirar toda a parte sensual, toda a parte kundalínica dessa mulher. Diz também que os textos que não era uma mulher especialmente atraente e tudo mais, também me chama a atenção, porque para ter um encanto que ela tinha sobre as pessoas, assim, para mim, na minha visão, é muito ligada a essa energia kundalínica que a gente trabalha e comenta tanto.
E não tem necessariamente, assim, depois da fogueira, a gente, assim, em nenhum momento ela disse que ela queria se manter virgem até o resto da vida, né? Até o resto da vida dela. Então, provavelmente ela teve uma vida de mulher depois da fogueira. Não, em nenhum momento ela fez uma promessa de castidade até o fim da vida. Então, isso também é interessante. Existe até a hipótese do casamento dela, né? De um possível casamento para ela. Sim. E tem nas apostilas de Dáquila é dito que ela não chegou a materializar o ouro alquímico porque não tinha a frequência. Eu acho que você falou isso no início, né? Que não chegou até a materializar o ouro, talvez até passos, né, de energia transmutativas, porque não tinha a polaridade masculina. Então, isso provavelmente... Eu não cheguei a falar, não. Para o pessoal entender, como ela tinha frequência de Amazona e tinha, né, as alquimias dela, a energia kundalínica dela, se ela tivesse um parceiro compatível vibratoriamente com ela, ela poderia desenvolver a frequência ali do Santo Graal, que é um pó, né, que é materializado a partir da modulação de frequência das duas polaridades, um no outro. Esse pó, né, ajudaria aí no processo de prolongamento de vida, várias coisas. E essa materialização disso que tem a ver com o Santo Graal, tem a ver com ela, né? E tem muitas pessoas com frequência da Madalena que tem como habilidade também guardiãs do Graal, né? Então tem essa conexão aí. Então, no caso dela, como ela não teve um parceiro compatível, ela não pôde iniciar essa etapa do processo dela de desenvolvimento. Né? Quem perguntou se ela transmutou, não transmutou, né? Ela ascensionou, foi para a segunda realidade. Quando nós tivemos o contato com ela lá no Tainchel, na Alsácia, nós tivemos o contato com ela lá, ela informou, né? Ela era um ser ascensionado, mas não transmutado, tá, gente? Tem partes aqui que eu tô falando na live, apesar de a gente ter uma convidada, tá, gente? Deixar isso claro para vocês aí, porque a gente combinou alguns tópicos que cada um entende melhor ou pesquisou melhor. Tem falas que são delas, tem falas que são minhas, né? Apesar de ter uma convidada, a gente não combinou como uma entrevista. Então, para que tivesse o máximo de informações, a gente dividiu alguns temas aqui entre a gente, para que vocês pudessem ter o máximo de informação possível, porque senão seria a entrevista de um ou a entrevista de outro. Podia falar um pouquinho, Sônia, da questão da hipótese do casamento dela. Olha, tem uma mulher, um nome bem famoso, né, chamada... o nome casada dela é Jeanne Desarmoires, então isso é um nome fácil até de pesquisar, né? Jeanne Desarmoires, e o nome de casada porque casou, acho que na Bélgica, assim, com quase certeza, e voltou para a cidade de Orléans, a cidade onde a Jeanne fez uma parte do seu compromisso, a cidade que ela libertou da presença inglesa, e diz que ela foi reconhecida na cidade. A cidade até deu um certo valor para ela, em dinheiro, como se fosse um reconhecimento. Então, isso é uma das Jeannes. A questão é que algumas mulheres, depois da fogueira, se autonominaram Jeanne d'Arc. Então, tem essa questão de guerra de sucessão. Não tem como dizer se era ela ou outra, mas essa é a mais famosa, com certeza, até porque ela teve relações com os irmãos dela, o pai dela. Então, essa é realmente a mais famosa, sim. Imaginem, gente. Então, ela sumiu por um tempo, depois ela se casou com esse rapaz, né? Voltou, foi reconhecida pelos ingleses, recebeu uma quantidade de dinheiro na região de Orleans e conviveu com a família dela também. Então, essa é uma hipótese que, assim, a gente está apresentando mais essa porque é a que a gente achou mais palpável. Tem algumas outras mais absurdas que não vale a pena a gente citar, porque não tem nada que corrobore ali para justificar o que a gente está falando, mas essa nós encontramos. Então, é bem possível que ela, depois do evento da fogueira, sendo ela donzela, né, virgem, né, ou não, até a fogueira, de toda forma ela teria se casado depois disso. Então, até a fogueira, como verificaram se ela era virgem, não a acusaram de ser possuída por demônio, porque não tinha como, é bem possível que a acusação tenha sido só essa de vestir roupas, né? O que chega a ser surreal, a gente pensar que você vai queimar uma pessoa e matar uma pessoa porque ela vestiu roupa de homem. E por relapso, porque ela jurou de não usar mais, mas ao invés de receber uma sentença de morte, recebeu uma sentença de cadeia perpétua, mas começou com roupas de mulher a sofrer alguns assédios, e além de pensar que se fosse para morar pro resto da vida dentro da cadeia, ela preferia
ser quem ela era, falar, na verdade, não renegar quem ela era, ir até o fim do compromisso, acreditar nas vozes e enfrentar a sentença. E ela voltou a usar roupas de homem. Então, esse relapso que chama dentro da igreja, o fato de jurar e depois quebrar a palavra, isso é totalmente 100% de chance de sentença de morte. Sentença de morte. Ah, olha só, isso eu não sabia. Uhum. A questão de ter sangue real ou talvez ter a ver com o próprio, né, Jesus Cristo. Lembrando que sangral ou sangral parece sangue real em francês, a palavra, tá, gente? Então, o santo graal e sangue real são palavras muito próximas ali, que dá pra gente aproximar. Mas por que a gente tá falando da Joana d'Arc? Nosso objetivo aqui não é fazer uma live histórica não, tá, gente? Nosso objetivo é falar, né, da última amazona, com a frequência mesmo matricial ali de amazona, da linhagem dela, do que ela concluiu, porque muitas das mulheres de hoje podem ter a frequência vibratória dela, né, ou dela ou de outras amazonas. As mulheres dimensionais, elas têm a frequência das amazonas, de alguma maneira. Então vibra em cada uma delas uma faixa de frequência de alguma das Liliths, né, das Marias, né, das Madalenas, das Joanas d'Arc, aquelas habilidades, aquela determinação, aquela força, aquele processo de despertar, né? Isso vem da força feminina. E quando você olha a força dessa mulher, né, é uma firmeza muito grande. Ela não se subjugou à força, né, de um sistema inteiro. Aliás, ela conseguiu subjugar um sistema inteiro de nobreza, um sistema inteiro de realeza, um sistema inteiro religioso, né, um sistema inteiro regido por homens. Então, dá para falar isso em outras palavras, ela fez o que os homens não conseguiam fazer. Uma Exatamente. guerra... Então, essa força, gente, porque quando a gente olha a história desses dimensionais e que a gente vê que aquilo vibra dentro de nós, né, não é o meu caso porque eu sou homem, no caso de Joana, né, mas pode ser o caso de muitas mulheres que estão assistindo aí, aquela força vibrar dentro de vocês, mulheres, gente, não é apenas falar que tem as habilidades, apenas falar que tem frequência de amazona, mas é ter a firmeza, a certeza, aquela fé em si mesmo, no desenvolvimento, nas suas habilidades, de você olhar para o sistema e saber do que você é capaz, né? Porque hoje a gente está numa sociedade que tanto homens quanto mulheres se subjugam muito ao sistema, se colocam muito como fracos face ao sistema, já falam que não tem mais jeito, né? E se subjugam muito em termos, inclusive, de relação. A quantidade de homens e de mulheres que viram capacho um do outro e que se prendem à energia do outro, que se prendem à carência emocional, à carência sexual, e que param a vida toda, desestabilizam a vida inteira, ou a própria missão, gente. Cada um de nós aí com 15 milhões de pessoas esperando para a gente despertar, para a gente trazer ali o conhecimento para essas pessoas, para esses dimensionais despertarem e mudarem a frequência do planeta, e de repente a gente para a nossa própria missão de vida por causa de uma relação, por causa de um relacionamento, por causa de uma carência, né? Por causa de um desejo, né? E qual que é a prioridade nossa? Então, falar da Joana é lembrar da determinação dela e que seja exemplo para as mulheres, mas também para nós homens. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Assim, sempre que sair um vídeo novo, você será avisado. Deixe seu comentário também, pois ajuda a engajar o conteúdo e a propagar o conhecimento. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Ah, já estava me esquecendo. Compartilhe nas suas redes sociais e grupos do WhatsApp, Telegram e Facebook. Busquem conhecimentos e propaguem os conhecimentos, ok?